Fala, meus amigos, direto ao assunto. Vocês sabem que o Jair Bolsonaro, ele deu uma coisa que a galera da direita tá falando aí, que ele deu uma dilmada, ou seja, ele agiu como Dilma, que foi controlar o preço do combustível aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a Petrobras, ela lançou aí um aumento do óleo diesel e o Bolsonaro decidiu embargar esse preço porque ele achou que estava abusivo e queria entender como foi chegado a esse preço. Ele queria entender a política de preço do combustível da Petrobras. Ele não consultou o Paulo Guedes para fazer isso, ele só achou um absurdo. Obviamente ele fez isso pensando no povo. Ele deu uma justificativa lá que parece que não tem nada a ver, de que a inflação subiu menos, então não tem por que o preço do combustível subir desse jeito, quando na verdade o preço do combustível não é ditado pelo rumo da inflação e sim pelas commodities, enfim. Aqui a gente vai entrar num economês que não faz sentido, porque não somos economistas. A gente tem que se ater àqueles fatores sociais e à política em si. Entender por que o Bolsonaro tomaria uma decisão dessa, que foi uma decisão que já foi tomada pela Dilma. Os argumentos que a galera de direita tá usando, a galera que fala assim, não tem que ter Estado mesmo não, que não sei o que, não tem que interferir na política de preço da Petrobras. Eles estão falando que de maneira alguma, de forma alguma, o governo pode intervir nessa política. Porque isso vai abrir um precedente, agora você está mexendo nessa política de preço, depois você vai mexer em não sei mais o que. Esse é o argumento que a galera da direita, assim, bem mais liberal, tá usando. Só que uma coisa que eu não entendo é porque a maior parte da direita, ela é a favor do Estado mínimo. Você tem aquela galera mais radical que quer a anulação completa do Estado, não tem que ter imposto, não tem que ter nada. Tô falando da maior parte, essa maior parte é a favor de um Estado mínimo. Ou seja, o Estado interferindo o mínimo possível para que as coisas não desandem. Deixe o mercado regular as coisas. O que seria interferir o mínimo possível? Naquilo que a gente julga humano. Por exemplo, a saúde, a gente tem que prover para aqueles que não têm condições de pagar um próprio plano de saúde, segurança, educação, enfim. Se o Estado pode intervir nesse tipo de questão que a gente considera como essencial, dessas três que eu coloquei, saúde, segurança e educação, por que o presidente não deveria fazer isso na política de preço do Estado, caso ele julgasse necessário? A gente já sabe que o Bolsonaro é pró-mercado, ele é pró-liberal, ele quer deixar os empresários trabalharem à vontade. Mas se estivesse acontecendo alguma arbitrariedade, se alguém estivesse aumentando o preço mais do que deveria, você, cidadão brasileiro, não gostaria de saber? Lembrando que o Bolsonaro ele pode voltar atrás nessa situação. Ele deixou bem claro que ele não entende de economia, ele quer que alguém explique isso pra ele e ele vai julgar se é plausível ou não. Óbvio, ali sobre a égide do Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai aconselhá-lo o máximo que ele conseguir. Mas a gente sabe o tipo de gente que está infiltrada nas instituições brasileiras. Será que realmente esse ajuste foi feito de forma justa? Foi feito apenas porque não tinha mais o que fazer, apenas para cobrir os custos? Não tem como comparar o Bolsonaro a Dilma, porque a Dilma fez isso para poder se reeleger. Não, vou deixar aqui a política de preço baixo, vou deixar aqui a gasolina baixa para eu poder ganhar a eleição e daí depois eu aumento. É óbvio, é bem óbvio, é claro como a água de que não é isso que o Bolsonaro está querendo fazer. Ele fez isso porque ele achou um aumento abusivo, ele quer entender para ver se isso é realmente necessário e muito provavelmente, se ele entender que é necessário, ele vai voltar atrás na sua decisão de revogar essa medida. Então não há motivo para alardes, não há motivo para falar que o Bolsonaro tá dando uma dilmada, uma esquerdada. O Bolsonaro ele já deixou bem claro que você não tem que sair privatizando a porra toda e sair liberando a porra toda. Ele até tempo atrás ele não tinha nem ideia se ele iria privatizar a Petrobras ou não. Ainda nem sei qual que é a posição oficial dele sobre isso. É óbvio que o Paulo Guedes quer privatizar, mas você não pode simplesmente sair entregando tudo. O Estado mínimo significa isso. Ele é mínimo, ou seja, interfira o mínimo possível. Quando não for possível, você vai interferir. Estão fazendo prática de preços abusivos? Vamos investigar. Vamos averiguar. Tudo isso que o Bolsonaro está fazendo não é porque ele se vendeu ou porque ele está dando uma esquerdada. É porque ele acredita que isso é se interessar pelo povo. Ele pensa, pô, eu quero fazer o melhor para as pessoas que me elegeram e até para aqueles que não me elegeram também. O que eu deveria fazer? Esse foi o raciocínio que ele teve, esse foi o blow mind que ele teve dentro
dentro de seu interior. Então eu gostaria de pedir pra galera de direita dar uma sossegada nesse facho aí, porque vocês estão agindo de acordo com aquilo que a esquerda fala de vocês. Ah não, se o Bolsonaro fizer alguma coisa errada eu vou criticar. Aí qualquer coisinha que o Bolsonaro faz, meu Deus do céu, o Bolsonaro virou a Dilma. Calma, calma, menos, bem menos. Você tem que se mostrar fiel aos seus próprios princípios. Não fique querendo agradar a esquerda dizendo que critica tudo e todos. Vamos esperar para ver o que acontece, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.